E louvando o Senhor, agora compartilhando da palavra e logo mais a comunhão do Senhor. Eu quero conversar com os irmãos ou trazer para nós meditarmos na palavra. E o nosso tema hoje, irmãos, eu quero falar bastante desse tema. É um tema que está muito em voga hoje, hoje é uma coisa que se tornou importante, não hoje, mas talvez sempre. Eu quero falar hoje sobre ostentação. É um assunto que principalmente jovens, em músicas, que dizem que é músicas, fala bastante de ostentação, de ter as coisas, de ter dinheiro, de ter carros, de ter casas, de ter, E isso entrou na igreja também, Interessante isso, A teologia da prosperidade está aí que não me deixa mentir. A teologia da prosperidade ela começa ali pelos anos 50, 60 nos Estados Unidos, chega no Brasil ali por volta dos anos 70. E é uma teologia que quando nós lemos a Bíblia, olhamos a teologia da prosperidade, é estranho. É estranho esse assunto quando nós pensamos em servir a Deus, quando nós pensamos em andar com Deus. A ostentação ela fica meio estranha, ela fica fora. E antes de começar a pregar, eu quero contar uma história para os irmãos. A história de um rei. Lá na Vila Terezinha, eu falei, é um rei que morava lá longe, bem longe. Esse rei, ele tinha um filho que ele gostava muito, ele amava esse filho, mas o filho dele ele tinha um problema muito sério. O filho dele não se alegrava com nada. Ele fazia festas, ele trazia músicos, ele fazia de tudo pelo filho, para ele se alegrar. E o filho não se alegrava com nada. Aí esse rei, muito preocupado, ele chama os seus servos, ele chama os seus conselheiros, ele chama os magos, ele chama todo mundo e pergunta: o que eu faço? Porque meu filho ele não se alegra com nada. E um dos seus conselheiros falou: rei, você precisa achar uma pessoa que é totalmente feliz, plenamente feliz, e trocar a camisa dele com o seu filho, daí ele vai ser curado. E o rei, irmãos, começa a procurar. Todo mundo do reino procura, e ele acha um padre. Ele acha um padre e pergunta para esse padre: você é feliz? Daí o padre diz: sim, eu sou muito feliz, então eu vou te tornar bispo. E esse padre ele fica muito feliz, porque é o que ele almejava, ele queria ser bispo, Daí o padre, o rei falou: você não serve, porque você não está feliz sendo padre, você não é plenamente feliz sendo padre, você quer ser bispo. Ele queria ser mais, não serviu o padre. E ele continua procurando, daí alguém fala: no reino vizinho tem um rei que é totalmente feliz, ele é muito feliz. E ele chama o rei para conversar e pergunta para ele: você é feliz? Ele fala: eu sou plenamente feliz, mas toda noite eu choro, porque eu vou deixar toda essa riqueza, eu vou deixar todo esse poder para trás, eu choro. Aí nesse momento eu não sou feliz. Daí ele fala: você também não serve. Aí um dia, irmãos, esse rei, ele vai caçar, e fala: vou caçar, vou distrair a cabeça um pouco. E ele escuta no meio da floresta alguém cantando plenamente feliz, totalmente feliz. E ele fala: essa pessoa deve ser feliz. Daí ele vai conversar com um rapaz que estava cantando. Ele fala: você é feliz? O rapaz fala: eu sou totalmente feliz, eu sou muito feliz, não me falta nada. Daí o rei falou assim: peça uma camisa sua para eu trocar com meu filho para ele ser curado. E ele fala para o rei: eu não tenho uma camisa. Ele não tinha nem a camisa, mas ele era totalmente feliz. O que podemos aprender com isso, irmãos? Podemos aprender que não dependemos das coisas para ser feliz. Não dependemos das coisas. E esse tema ostentação é muito interessante. Nós vamos ler, irmãos, hoje Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, que vai falar mais ou menos sobre isso. O título da minha Bíblia está O Rico Sem Juízo. E essa história nos faz refletir e faz pensar. E o Evangelho de Lucas é muito interessante, irmãos, porque o personagem principal de todo o Evangelho de Lucas é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, vamos pensar em Jesus, irmãos? Jesus, sendo Deus, na sua glória e majestade, ele se esvazia e vem ao mundo como um ser humano normal, totalmente frágil. E não só isso, irmãos, totalmente pobre, porque ele nasce numa manjedoura. Nós estamos aí chegando ao Natal novamente. O Natal agora chega tão rápido, irmãos? Quando era criança demorava. Quem era criança ainda não demorava o Natal?
demora, né? Aí já é o Natal de novo. Mas ele traz uma manjedoura, pobre, frágil. E esse é o nosso Senhor Jesus. Esse é aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Esse é aquele, irmãos, que não tinha onde sequer reclinar a cabeça. E é esse hoje que usa para dizer que se você tiver ele, você vai resolver todos os seus problemas e que você vai ter casa, vai ter carro, vai ter posses, onde a palavra de Deus não promete nada dessas coisas, mas a palavra de Deus promete paz, alegria, bondade, fidelidade, uma coisa que é muito fácil de se ter, que é mansidão, domínio próprio. A Bíblia promete isso quando você tem o Espírito Santo de Deus. Mas nunca falou, irmãos, que você vai ter. Pelo contrário. Chega um homem rico para Jesus, o que eu posso fazer? Primeiro ele começa já, irmãos, e a gente chama isso de conversinha fiada, né? Ele chega para Jesus, bom mestre. E Jesus, irmãos, quando nós lemos o texto e estudamos, a gente percebe que ele fala com ironia isso. O Senhor Jesus responde muito duramente com ele. Bom só tem um, que é o nosso Senhor. Mas ele era cheio de posses. E o coração dele estava nas posses. Ai não, Senhor, deixa eu deixar tudo que eu tenho e seguir. Ai não. Sabe, irmãos, mas é interessante que muitas vezes não temos tantas posses assim. Mas a diferença entre o trigo e o joio é interessante. Eles são iguaizinhos, a aparência deles são iguais. Dentro da igreja tem os dois. Mas o trigo, conforme você esfrega, eu vi isso na internet, muito legal, ele esfregou, dentro do trigo tem o trigo. Ele é cheio de trigo. E o joio não tem nada dentro, só tem vento. Não tem nada dentro do joio. E o joio, diferente do trigo, ele é mais apegado à terra. Para tirar ele dá um pouquinho mais de trabalho. Olha que interessante, irmãos. Quem somos nós nessa parábola? Quem somos nós nessa história? Somos o trigo ou o joio? Aonde está o meu coração? Aonde está o nosso coração? Porque o homem rico, ele era rico. E nós? Possivelmente não somos ricos, mas onde está o nosso coração? Negar-se a si mesmo? Cantamos aqui, busca primeiro. É deliciosa essa música, meu Deus do céu, que música gostosa. Mas, irmãos, a responsabilidade desse cântico para nós cantarmos é muito grande. Porque buscar em primeiro é primeiro. É meio filosófico isso, mas é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Né? Mas hoje, dentro da igreja, ou não hoje, mas sempre, que o ser humano ele é assim. O ser humano ele é assim, irmãos, ele gosta de ser o melhor. Todo mundo quer ser o mais. Eu quero ser o mais bonito, eu quero ser o que prega melhor, eu quero ser o que toca melhor, eu quero ser o melhor em tudo, eu quero ser o primeiro, eu quero ser o grande. E a palavra de Deus nos mostra justamente ao contrário, aquele que quer ser o maior, que sirva a todos os outros. Irmãos, e voltando para a ostentação, e nesse texto onde nós vamos ler agora, que diz o seguinte, versículo 13, capítulo 12, versículo 13, que diz assim: um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, mande meu irmão repartir comigo a herança que o nosso pai nos deixou. Jesus disse: Homem, quem me deu o direito de julgar ou de repartir propriedades entre vocês? E continuou dizendo a todos: preste atenção, tenha cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Então Jesus contou a seguinte parábola: as terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda esta colheita. O que é que eu vou fazer? Ah, já sei, disse para si mesmo: vou derrubar os meus depósitos de cereais e construir outros maiores ainda. Neles guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que tenho. Então direi a mim mesmo: homem feliz, você tem tudo de bom que precisa para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Mas Deus lhe disse: seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu:
Isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. Até aqui, amém? Amém. Muito interessante essa passagem, irmãos, que fala muito ao nosso coração, porque é uma parábola, irmãos, de algo prático na nossa vida que temos que pensar e que temos que realmente viver. Porque eu costumo pensar sobre pregação, irmãos, e sobre meditação na palavra, que não é somente um momento de entretenimento, onde eu julgo se o pastor prega bem ou prega mal, se hoje ele foi bem, hoje ele foi mal, se... Não, a pregação sempre é algo que devemos aplicar em nossas vidas. E a palavra de Deus é bem clara nesse texto aqui, quanto temos que aplicar na nossa vida a humildade, o não apego às riquezas, e que é o nosso primeiro ensino de hoje. Nós vamos ver 3 ensinos, mas vamos ver o primeiro, que é o apego ao dinheiro. Eu coloquei dinheiro aqui, irmãos, e muitos de nós podemos pensar assim: eu nem tenho dinheiro, não consigo nem me apegar a ele. Quando eu penso que eu vou me apegar, ele já foi. Dinheiro é bom. No lugar de dinheiro, muitas vezes, irmãos, podemos colocar qualquer outra coisa. Muitas coisas. O nosso orgulho, nós podemos colocar, muita gente coloca filho, muita gente coloca pai, muita gente coloca esposa, muita gente coloca marido, pode ser qualquer coisa. Mas, irmãos, cantamos hoje, parece que os irmãos combinaram comigo, mas não combinaram. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, o apego ao dinheiro. E esse homem, irmãos, ele pede para Jesus repartir, né, os seus bens junto com o seu irmão, e Jesus já fala: eu não tenho esse poder, não é para isso que eu vim. Mas no versículo 15 diz o seguinte: e continuou dizendo a todos, Jesus dizendo, preste atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza. Cuidado. E o que é avareza, irmãos? É o apego à riqueza, ou apego a qualquer coisa. Eu quero para mim, o egoísmo. Eu quero, é meu. E esse apego, irmãos, combina muito com o tipo de amor que está no grego. É interessante, eu gosto muito dos tipos de amores do grego. Porque o grego vai ter o filia, vai ter o ágape, o que nós gostamos mais. Muitas igrejas têm o grupo ágape, né? Oh, que legal. O amor mais sacrificial. O amor filico, que é mais o amor de amigo. E eu gosto muito de falar de amor eros. O amor eros é de onde vem a palavra erótico, que é deturbada, né, e fala muito sobre homem e mulher. Mas o eros, irmãos, esse amor, né, era um deus grego, na verdade. Ele era o deus do amor daquilo que te faz falta. Aquilo que te faz falta. E estamos falando bastante de dinheiro, e normalmente é o que, né, pega, né? E o mundo hoje ele combina muito com o eros. Por quê, irmãos? O eros, isso vale também para pessoas. O eros é assim, né? Quando eu namorava com a Dalila, por exemplo, ela desejava casar comigo, né? Eu lembro disso. Eu acho que é. Eu acho. Eu interpretei assim, tá, irmãos? Só que o eros, irmãos, é interessante, porque depois que você tem, você não deseja mais, porque você tem. Ele só é o amor do desejo. Ele só deseja. Criança é muito assim: pai, me dá um carrinho, pai, me dá um videogame, pai, me dá. Aí você dá, faz aquele sacrifício e dá, né? 5 minutos depois, o carrinho está lá jogado. Eu passei muito por isso já, né? Eu acho que os irmãos já passaram, né? O carrinho está jogado. E tá. O eros, ele é assim, ele combina muito com a vida do ser humano, irmãos. Por quê? Todos os dias alguém quer provocar algum desejo em você. Porque agora tem o iPhone 16 Pro Max e não sei mais o que, né? Eu acho que é 8 mil reais, eu acho assim. Por aí, né? Muito dinheiro, né? Existe o PlayStation 5 que é 5 mil reais, cara. Acho que aí, né, para combinar o PlayStation 5 com 5 mil reais, né? É muito dinheiro no videogame para mim, né? Pelo menos. Meus filhos vai ver só nos comerciais, mas enfim. Mas, irmãos, muitas vezes as pessoas têm. E quando tem, acabou. Acontece muito com homem e mulher, né? O homem, ele deseja aquela mulher, deseja, e quando a tem, hoje em dia, tudo é muito fácil, é muito, né, de qualquer jeito acabou. Não tem mais desejo. Né? Então, irmãos, o primeiro ensino
nos fala sobre o apego ao dinheiro, mas o apego a qualquer coisa é o eros. É aquilo que eu desejo. Muitas vezes nós vemos mansões de pessoas que já morreram, né? Até no domingo falaram sobre a Hebe, o Pelé, que tem mansões que estão abandonadas, e custaram milhões e milhões. E está abandonado, acabou. Porque, irmãos, a palavra de Deus nos ensina que nosso apego, a nossa dedicação, tudo que nós somos e temos tem que ser primeiro o reino de Deus e a sua justiça, porque o nosso apego ao Senhor, irmãos, é para toda a eternidade. Essa é a vida verdadeira, como Jesus começa a ensinar, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende das coisas que ela tem, mesmo que sejam muitas. Eu conheci pessoas de perto, irmãos, que tinham bilhões. E a vida deles é tipo outro planeta. Eu olhava assim e falava, mano, eu não estou vendo isso. Tipo, gastar 15 mil reais em 2008, 15 mil reais num vinho, uma garrafa de vinho. Né? Num jantar, gastar 10 mil reais assim como se fosse nada. Eu vi isso muito de perto, irmãos, e era muito estranho. Né? É outra vida, é outro tudo, mas o Senhor nos chama para nos apegarmos a Ele. Porque quando nos apegamos a Ele, quando toda a nossa vida está baseada nessa rocha que é o Senhor Jesus, irmãos, nós viveremos para toda a eternidade, a vida eterna. E não somente na vida eterna após morte, irmãos, mas também aqui na terra, com uma qualidade de vida, servindo ao Senhor Jesus. E como é que nós servimos ao Senhor Jesus? Como é que nós nos apegamos, irmãos? Nós nos apegamos ao Senhor Jesus, tratando bem as pessoas. Essa é a verdadeira religião. Qual é a verdadeira religião que o Senhor Jesus ensina? Quando você ajuda os órfãos e as viúvas, que no caso, naquela época e naquele contexto era mais difícil. Esse é o verdadeiro serviço a Deus. E hoje, irmãos, eu comecei falando sobre a prosperidade, que é o nosso segundo ensino. O que é a prosperidade? Versículo 16 a 19 vai dizer o seguinte: então Jesus contou a seguinte parábola. As terras de um homem rico deram uma grande colheita. Então ele começou a pensar: eu não tenho lugar para guardar toda essa colheita. O que é que eu vou fazer? Ele começa a pensar aqui, irmãos, o que vai fazer com tanta coisa que ele tem. E isso acontece muito nos dias de hoje. Isso acontece muito em toda a história da humanidade. Poucas pessoas têm muita coisa. E a maioria das pessoas tem pouca coisa. Isso acontece desde sempre. E a tentação daqueles que têm pouca coisa de ser rico. Uma teologia judaica é muito interessante. Uma teologia judaica fala justamente isso. Quanto mais rico você é, mais próximo de Deus você está. É interessante isso. Porque quando o jovem rico, irmãos, ele conversa com Jesus, quando aquele homem rico conversa com Jesus, os discípulos veem aquela conversa e falam: meu, esse cara é rico. Tipo, eu sou pobre. Tipo, ele está mais perto de Deus que ele não tem essa, você imagina eu. Eles pensaram assim. É interessante essa passagem. A tentação de ser rico, a tentação de ter, a tentação de ser egoísta, a autossatisfação. Se eu estiver bem, o resto é resto, se vira. Né? Mas o Senhor Jesus nos ensina totalmente ao contrário. A verdadeira prosperidade, irmãos, é ter o Senhor Jesus na sua vida, o Espírito Santo em você. Essa é a verdadeira prosperidade. É para isso que Deus nos chama. Ele nos chama para viver isso, irmãos. Em verdade, a verdadeira vida é essa. Aquele homem não tinha mais onde guardar suas coisas, mas o Senhor Jesus nos ensina que a verdadeira vida, a verdadeira paz, a verdadeira alegria está em ajudar pessoas. Isso nos leva, irmãos, ao terceiro ensino desse texto. Então nós vemos aqui, irmãos, o apego ao dinheiro ou às coisas. Nós vemos aqui a verdadeira prosperidade, termos cuidado com a tentação de querer ser rico. Temos que ter todos esses cuidados
cuidados com o egoísmo. O importante sou eu. Isso vale, irmãos, para várias coisas, tá? Às vezes dentro de igreja acontece, eu sou mais espiritual. Né? Como eu disse no início, o ser humano ele sempre quer ser o mais. Ele quer ser o maior. Ele quer ser o melhor. Mas tudo, irmãos, tudo que acontece, tudo que somos na nossa vida tem que voltar para Cristo. Tem que voltar para Ele. É porque para Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A sua vida é para Ele. Amém. A sua vida é para Ele. Agora, a pergunta é, como eu tenho vivido? Como eu tenho vivido essa verdade? Tem sido verdade? Como eu tenho vivido? Será que nas minhas atitudes eu vivo essa prosperidade? Eu vivo, irmãos, esse domínio próprio? Eu vivo realmente isso que a palavra de Deus está me ensinando? E quando nós realmente vivemos, irmãos, nós vemos a mão de Deus agindo. E isso vale para todos nós. Porque o plano de Deus, irmãos, que é o nosso terceiro ensino, está no versículo 20 e 21, que diz o seguinte: mas Deus lhe disse, seu tolo, esta noite você vai morrer. Aí quem ficará com tudo que você guardou? Jesus concluiu: isso é o que acontece com aqueles que juntam riquezas para si mesmos, mas para Deus não são ricos. O amor à riqueza, irmãos, aos olhos de Deus é loucura. Você ama coisas que não tem como, não vale a pena. Dizem que Alexandre o Grande, quando ele foi enterrado, Alexandre o Grande, irmãos, ele conquistou 90% do mundo conhecido na época dele. Ele conquistou quase tudo. Morreu com 33 anos. E ele morreu por causa de, dizem, né? Alguns dizem por causa de malária. Um mosquito picou ele e morreu. Mas olha que interessante, no enterro dele dizem que ele quis que para fora do... Vamos falar caixão, devia ser caixão. Para fora do caixão ele queria deixar os braços dele. Para que quem visse falava: eu não estou levando nada. Ele não está levando nada. E não tem como levar nada mesmo. Então, irmãos, aos olhos de Deus, o amor às riquezas, ou a qualquer coisa, eu coloquei riquezas aqui, mas pode colocar qualquer coisa, é loucura. Loucura. Porque, irmãos, a verdadeira riqueza, ser rico para Deus, igual foi para os irmãos, é tratar os outros bem. Uma coisa que eu reparo muito, e eu já vi muito, todos aqui já viram, na igreja, dentro da igreja, tá? No meio dos irmãos, pessoas que na hora do louvor, quando tem os louvores assim gostosos, né? Levanta a mão e chora, e, né? E tal, aquela espiritualidade. Aí passa do portão para fora e trata mal o marido, trata mal os filhos, trata mal o periquito, trata mal o cachorro, trata mal todo, chuta o cachorro, chuta o filho, chuta tudo. Irmãos, Deus sabe. É simples assim. Não adianta, irmãos, nós ficarmos nesse quadrado louvando ao Senhor. A nossa vida de verdade, porque igreja, né? Eu gosto muito dessa palavra igreja. Do grego é eclesia. O ek, né? Significa normalmente para fora. Porque a palavra igreja significa reunidos para fora. Nós nos reunimos aqui, mas a nossa vida é lá fora. A nossa vida é na nossa casa. A nossa vida, irmãos, é dentro da nossa casa, onde é o lugar mais difícil do mundo. Eu gosto de repetir isso porque é difícil darmos testemunhos dentro da nossa casa. As esposas, também os maridos. Que marido é uma coisa boa, né? Não é, seu versículo? Levantou a mão, Deus quase leva. O marido é santo, né? Esposa. Deus está vendo. Aí Deus está vendo, né? É brincadeira, Deus está vendo. Deus está vendo. Eu agradeço a Deus pela minha esposa, que ela tem paciência, meu. Nossa. Mas tentar se corrigir dentro de casa é difícil. Porque você é quem você é dentro da sua casa. Eu sou o que sou dentro da minha casa. E cada um aqui é o lugar mais difícil, irmãos. E aonde entra a ostentação aí? Muitas vezes esse egoísmo, pensar em mim mesmo, eu levo para dentro de casa.
E quem é rico para Deus? É aquele que trata bem os filhos, trata bem o marido, e trata bem o marido. Pareça do marido. Irmãos, eu não estou com nenhum problema no casamento, tá bem? Mas o marido trata bem as esposas, por quê, irmãos? Aquela velha historinha do pastor que na igreja ele era uma bênção, né? O pastor, nossa, todo mundo gostava do pastor, e o filho dele vê aquilo e fala: mãe, vamos levar as malas, vamos morar na igreja, porque o pai na igreja é tão legal. E eu moro na igreja, irmãos, então eu resolvi o problema. Resolvi o problema, eu moro na igreja. Porque, irmãos, dentro da casa deles, aquele pastor ele era carrancudo, ele maltratava os filhos, xingava todo mundo, e na igreja aquela bênção, aquela ovelhinha. Mas Deus nos chama justamente ao contrário. Porque muitas vezes, irmãos, esse apego que, não é o dinheiro, mas é a mim mesmo, a minha imagem, o que eu sou. Mas a palavra de Deus, e nos mostra principalmente, irmãos, com João Batista, onde fala que eu diminua e o Senhor cresça. E Jesus fala assim: nascido de mulher, João Batista foi o maior. Nossa, já ouvir isso de Jesus, irmãos? Mas você... Mas a palavra de Deus diz: o menor no reino de Deus é maior que o João Batista. Olha. Irmãos, isso é para se pensar. A palavra de Deus nos chama para pensar de como vivemos, como estamos vivendo. É algo que é contínuo na nossa vida. Como estamos vivendo? Como? Qual é o nosso apego? Quem estamos buscando em primeiro lugar? Para quem somos ricos? E o Senhor nos chama para sermos ricos nele. Ricos para Deus. Ricos em obras. Não para sermos salvos, mas porque somos salvos. E a ostentação não entra aqui. E sabe, irmãos, essas coisas ninguém te contam na nossa vida. Porque as pessoas hoje ensinam o seguinte: corre atrás, né, do que dá dinheiro, né? Os adolescentes que estão decidindo profissões, né? Olha, isso dá dinheiro, aquilo dá dinheiro. Porque o mundo vira, se move em torno do dinheiro, mas a nossa vida se move em torno do Senhor Jesus Cristo. Amém. E isso tem que fazer a diferença em nossas vidas. Isso tem que nos fazer as pessoas olhar para nós e falar: essa pessoa é de Deus. Porque a atitude dela é diferente. Porque ela faz as coisas diferentes do que o mundo faz. Para isso que somos chamados. E é isso, irmãos, que nos fazem ricos para Deus. Não com dinheiro. Eu dou o maior dízimo da igreja. Legal. Muita igreja hoje tem ensinado que o não apego ao dinheiro é entregar dinheiro na igreja. Isso não é verdade. Não é verdade, né? Eu vi um pastor, irmão, se alguém sentir no coração, fique à vontade. Eu vi um pastor que deu um carro de R$1 milhão de aniversário. Porque ele foi fazer uma oração para a família. Estamos aí. Então, irmãos, e o pastor, né, ostentando, ele gravou por dentro do carro, parecia um carro de outro planeta. Mas, irmãos, não é isso. Isso não é o Evangelho. Não é o Evangelho, irmãos. Sabe como o Evangelho começa? Jesus começa a pregar. João Batista sai de cena, principalmente no Evangelho de Marcos, nós vamos ver isso muito claro. João Batista sai de cena e Jesus começa a pregação. Arrependei-vos. Já começa com uma coisa bem chamativa, né? Vai muita gente, né? Arrependam-se. Esse é o Evangelho. O Evangelho do não ostentação, mas de viver essa palavra que é de serviço ao outro, de servir, e com alegria, tá, irmãos? Não é, eu estou servindo cumprir a lei, não, é com alegria. A palavra de Deus fala assim, irmãos, tem coisa que é chocante, né? Jesus não ensinou as coisas chocantes, né? Eu estou falando aqui totalmente ao contrário do que o mundo está ensinando, do que o mundo fala, né? Porque a palavra de Deus nos diz. E ele nos choca: se alguém te obrigar a andar 1 milha, anda 2. Se alguém tirar a sua túnica, dá também a capa. Se alguém te bater do lado direito, dá o lado esquerdo também.
É chocante, irmãos. E quando eu leio, isso é ruim. Poxa, assim, eu vou ter que viver isso, né? Mas quantas vezes, irmãos, eu gosto muito do exemplo de Estevão que está sendo apedrejado. E ele faz igualzinho o Senhor Jesus. Ele olha para cima, vê os céus abertos e fala: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a parte de milagre, irmão. O ser humano não é capaz de fazer isso. Somente com o Espírito Santo de Deus. Só que nós, irmãos, falou mal de mim. É agora. Falou mal de mim, aí não. Né? Sabe, irmãos, e a palavra de Deus nos chama justamente. É tudo ao contrário da palavra de Deus. As reações ao contrário. Né? Perdoar. Nossa, é terrível. Mas, irmãos, isso nos mostra que nós não temos apego com este mundo. Mas o nosso apego, a nossa busca está no verdadeiro Deus. A verdadeira vida está nele. E que essas palavras realmente, irmãos, nos façam refletir e viver. Refletir e viver e praticar. E a prática cuide bem das pessoas. Porque você tem um Deus dentro de você. Amém. O Espírito Santo está dentro de você. E não é somente para o movimento que muitas pessoas gostam, ou falar em línguas, ou operar milagres. Eu algumas vezes na vida já orei e pessoas ficaram curadas na hora, já aconteceu. Não quer dizer que vai acontecer agora, mas aconteceu. Mas não é só isso, irmãos. O verdadeiro milagre é muitas vezes tratar bem quem te trata mal. É terrível, é horrível. O verdadeiro milagre, irmãos, é não se apegar a nada deste mundo, mas se apegar ao verdadeiro Cristo, que se deu, que se derramou. Ele era Deus, com uma palavra ele destruía tudo se ele quisesse, mas ele derramou o seu sangue por cada um de nós, por você, por mim, que hoje cremos, legal, cremos, mas isso tem que fazer toda a diferença na nossa vivência, na nossa existência, tem que fazer toda a diferença na nossa vida prática, para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que esse ensino realmente seja a diferença em nossa vida. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro, Senhor Deus, eu te louvo, porque estamos reunidos aqui onde diz a sua palavra, onde tem 2 ou mais reunidos, o Senhor está presente, Senhor. Espírito Santo de Deus, muda o nosso modo de agir, muda o nosso modo de pensar, nos ensina a perdoar, nos ensina a ser verdadeiros adoradores do Senhor. Pai amado, nos ajude a não ostentar riquezas ou fama ou qualquer coisa desse tipo, mas nos ensina a ser adoradores do Senhor. Que isso venha do fundo do nosso coração, para a honra e glória do Senhor. É o que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.